Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do módulo 3 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata do cálculo da fugacidade para líquidos. Fugacidade para líquidos? Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. Vocês não estão loucos e não estão tendo alucinações. Então, é melhor você se acostumar. E por que isso? Veja só, pessoal. Quando nós utilizamos a fugacidade para substituir o potencial químico como um critério de equilíbrio, nada foi especificado que esse processo seria feito única e exclusivamente para vapores e gases. Tudo bem, a fugacidade ela foi explicada e definida fazendo uma comparação entre um gás real e um gás ideal, mas enquanto critério de equilíbrio, ela funciona para todo mundo. Além disso, nós temos uma outra questão que precisa ser levada em conta. Muitos dos processos dos mais importantes que a gente precisa calcular na engenharia química estão relacionados com o equilíbrio líquido-vapor. Tudo bem, a gente sabe calcular a fugacidade do vapor, mas a gente vai precisar calcular a fugacidade do líquido também. Afinal de contas, sempre que houver equilíbrio líquido-vapor, mesmo quando existe uma substância pura como um constituinte do seu problema, a gente precisa utilizar esse critério de equilíbrio. Esse mesmo critério vai ser observado quando você tiver, por exemplo, o equilíbrio líquido-sólido, equilíbrio sólido-vapor, que é o equilíbrio de sublimação, até mesmo em equilíbrio líquido-líquido, quando nós temos dois líquidos immiscíveis. Então, não tem como fugir. Além do cálculo para vapores e gases, a gente vai ter que achar uma maneira de calcular a fugacidade para outras fases que não sejam as fases vapor e gás. O problema, pessoal, é que para fazer esse cálculo, a gente vai acabar utilizando um artifício matemático que a gente poderia classificar como de origem duvidosa, por assim dizer. É possível, então, fazer esse cálculo? Sim, com certeza. A gente consegue estabelecer uma relação que permite o cálculo da fugacidade. Mas olha só a maneira como a gente encontrou para fazer isso. Tudo bem, vai, você não precisa chorar e nem ficar magoado comigo por causa disso. Mas se você for parar para pensar, essa expressão, ela lida com a multiplicação embaixo e em cima pelos mesmos fatores. Nós temos aqui pressão de saturação, a fugacidade do componente na fase vapor, que são valores que a gente já sabe calcular, fugacidade do componente numa fase líquida na pressão de saturação, que é a única ponte que eu tenho para me relacionar com a fase vapor, e aí fica essa coisa de multiplicar em cima e embaixo pelas mesmas propriedades. Eu sei, parece acolchambramento, mas eu juro que não é. Quando a gente faz dessa forma, a gente na verdade está tentando relacionar dessa maneira propriedades que são capazes de ser determinadas. Por exemplo, as fugacidades tanto do vapor quanto do líquido no ponto de saturação. Por uma regra de equilíbrio, a fugacidade de um líquido na saturação é exatamente igual à do seu vapor. Então, pelo menos, eu tenho um ponto onde a minha fugacidade pode ser calculada através da do vapor, já que ela tem o mesmo valor do líquido. Então, isso aqui é um artifício utilizado para permitir o agrupamento de propriedades calculáveis. Aqui elas estão agrupadas por termos, termo A, B, C. Vamos ver o que eles significam. O termo A, por exemplo, ele é a própria fugacidade da fase vapor na pressão de saturação. Se você observar, a gente já sabe calcular isso. É a fugacidade de um vapor dividido pela sua pressão. Como esse vapor encontra-se saturado, a gente consegue então calcular através dos conhecimentos que a gente já obteve nos vídeos anteriores. O termo B, pessoal, eu acabei de dizer. Como a gente está no equilíbrio, a fugacidade de um componente na fase líquida na mesma pressão que o vapor, elas são absolutamente iguais entre si pela regra do equilíbrio. Então, esse termo se anula. A parte de cima se anula com a de baixo. Isso vira um número 1. Já o termo C, ele precisa de um pouquinho mais de explicação, mas nada muito complicado. Resta então para a gente calcular, pessoal, o último termo da série, da série de multiplicações ali. Nós temos então que determinar o que significa esse termo C. Ele pode ser entendido como o efeito da pressão na fugacidade. Para fazer isso, a gente vai precisar lançar mão de duas definições
de energia livre de Gibbs, uma relacionada à fugacidade e uma da própria definição dela mesma. Veja só, se a gente pegar a definição da energia livre de Gibbs num processo AT constante, tenho certeza que vocês vão se lembrar do termo dt que foi cancelado aqui, nós podemos relacionar a energia livre de Gibbs do meu líquido com a energia livre de Gibbs dele numa pressão de saturação. Veja só, quando a gente calcula a fugacidade de líquidos, o líquido está resfriado, ele não está próximo à condição de saturação. Então, é natural que ele tenha uma diferença de pressões entre a sua pressão real e a pressão de saturação dele, na mesma temperatura do problema. Então, por essa definição de energia livre de Gibbs, a gente é capaz de calcular essa relação aqui através dessa integral. Além disso, a gente pode definir também uma variação de energia livre de Gibbs do ponto de vista da diferença de fugacidades. Então, quando a gente tem uma energia livre de Gibbs real em comparação com uma energia livre de Gibbs na saturação para um líquido, seria o equivalente a dizer que eu tenho a minha condição real, lembrando que isso daqui é na pressão do meu sistema, isso aqui é uma fase líquida, então eu tenho as duas condições aqui que me lembrar, e a parte de baixo é a fugacidade de saturação, que é a fugacidade do meu componente na pressão de saturação ou na temperatura de saturação do meu sistema, né, calculada nessas condições. Quando a gente iguala as duas expressões, a gente tem uma relação, que é justamente o termo C, onde eu tenho a fugacidade do meu líquido, né, apesar de eu não ter indicado aqui que é um líquido, não botei aqui, mas fica subentendido, porque afinal de contas é o nosso termo C. Na parte de baixo nós temos a fugacidade de saturação, que obrigatoriamente tem que ser calculada na pressão de saturação. E aí nós fazemos um arranjo matemático, onde aparece essa expressão aqui. Ó. Na imensa maioria dos casos, pessoal, este volume aqui, ó, que é o volume do meu líquido resfriado, ele quase não varia com a pressão. Isso é uma característica que você está super acostumado a tratar. São os chamados fluidos incompressíveis. Nesses casos, qualquer efeito de pressão não surte o correspondente efeito num volume. Então, em muitos dos casos, esse volume pode ser considerado constante. Bom, pessoal, uma vez que a gente já tem todos os termos, a gente vai compor a expressão multiplicando todo mundo. Aqui é muito importante a gente verificar que todos os termos são calculáveis. Tudo bem, eu não sei calcular a fugacidade de um líquido numa determinada pressão abaixo da pressão de saturação sozinho. Mas eu posso buscar ajuda com o coeficiente de fugacidade de saturação? Claro, preciso saber qual é a pressão de saturação do sistema. Ela está até aqui do lado. Ó. Além disso, eu tenho a minha expressão que é bastante simples de ser resolvida, principalmente nos casos em que o volume é pouco sensível à pressão, que foi o que eu acabei de dizer no slide anterior. Então, quando a gente tem uma condição de que nossa substância ela se comporta como um fluido incompressível, esse volume ele acaba saindo de dentro dessa integral porque ele é constante. E eu acabo ficando com uma integral super simples, uma integral de dp, que acaba virando ΔP. Então, de uma forma geral, essa expressão pode ser escrita dessa forma, para o cálculo da fugacidade de uma substância na fase líquida a uma pressão distante da sua pressão de saturação. É importante só destacar, pessoal, que esse termo aqui, ó, que avalia justamente a diferença da pressão para a pressão de saturação como um fator de correção para a fugacidade do líquido, ele se chama fator de Poynting. Claro, quando a gente tiver a necessidade, quando a gente precisar calcular a fugacidade de uma substância aí como um líquido que se encontra distante da pressão de saturação, esse termo precisa ser avaliado, ele precisa ser calculado. Só que o nosso filé mignon, a parte mais nobre, a mais interessante da engenharia química, ela acontece justamente em condições onde você tem equilíbrio líquido-vapor. E nesses casos, a pressão do meu sistema é a própria pressão de saturação. Esse valor, essa diferença dá zero, e essa exponencial dá 1, de forma que o fator de Point desaparece do cálculo da fugacidade do meu líquido nessas condições. Só para lembrar, para que a gente não se esqueça, é importante você saber como calcular a pressão de saturação de uma substância. Para isso, a gente precisa utilizar a equação de Antoine, com as suas respectivas constantes, né, que são frequentemente tabeladas. Na temperatura do problema, você é capaz de obter esse dado sem o menor problema e sem o menor esforço. Basta, para isso, ter o valor das constantes
para a substância que você deseja avaliar. Como vocês podem observar, o cálculo da fugacidade de um líquido abaixo da pressão de saturação não é exatamente um bicho de 7 cabeças. Mas se você olhar única e exclusivamente a equação que deu origem a ele, parece na verdade que ele foi um termo, como a gente pode dizer, deduzido meio de improviso, mas não foi isso que aconteceu. Existe um método realmente naquela multiplicação embaixo e em cima pelos mesmos termos, porque são termos que nós temos facilidade em calcular. E mais importante, quase sempre quando a gente lida com líquidos, a gente vai acabar relacionando as propriedades desse líquido com as propriedades de saturação, porque na condição de saturação, muitas das propriedades termodinâmicas de interesse conseguem ser obtidas com facilidade. Então não é raro que a gente acabe buscando ajuda na, na obtenção de propriedades próximas à saturação e aí sim estabelecer uma relação de distanciamento do quão distante eu me encontro da condição de saturação para efeito do cálculo das propriedades de interesse meu. A bibliografia para essa parte da nossa aula ainda é a Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, que é o Smith. Ele traz a elaboração, né, dos processos para deduzir essa expressão, e a gente acaba empregando isso não exatamente dessa forma, mas de uma maneira diferente quando a gente for estudar propriamente o equilíbrio líquido-vapor. Eu agradeço a vocês pela atenção. Esse foi um vídeo relativamente curto em relação aos demais. Postem suas dúvidas. No caso de vocês não terem entendido alguma passagem ou não compreenderem exatamente para que se usa a fugacidade de um líquido ou mesmo a fugacidade de um componente em outras fases, como a fase sólida, que é extremamente importante para processos como a cristalização. Eu me despeço aqui, agradeço mais uma vez a atenção de todos, me disponho a tirar as dúvidas que forem aparecendo, me deixem saber das suas dúvidas para que eu possa solucioná-las, e eu vejo vocês, é claro, num próximo vídeo. Até mais!